Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas. Estarei hoje falando no capítulo 20 deste Evangelho. O capítulo 20 começa com o questionamento da autoridade de Jesus. Vamos lá. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 19. Eu vou deixar no card acima a playlist para que você possa ver também os demais vídeos. Vamos lá. Está aí. Autoridade de Jesus questionada. Diz assim: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos. Olha só. Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Olha só. Eles fizeram duas perguntas. A respeito daquilo que Jesus tinha feito. Porque Jesus, ele quando entrou em Jerusalém, essa aqui já na última vez, ele expulsou os vendilhões do templo. E ele disse para aqueles que estavam ali usando a área do templo que eles tinham transformado a casa do Senhor em lugar de negócios. E ele fez isso. Ele expulsou os que vendiam no templo. Se você ler o versículo 45 do capítulo anterior, diz assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de ladrões. Praticamente quase encerrando o capítulo anterior. Então, quando as autoridades ali, os principais sacerdotes, viram este acontecido, Jesus expulsando os vendilhões ali do templo, aqueles que comercializavam ali nas dependências do templo, e dizendo para eles que esses homens tinham transformado a casa do Senhor em uma cova de ladrões, porque com certeza eles estavam usurpando, roubando o povo. Então sobrevieram os sacerdotes e escribas e fizeram essas duas perguntas. Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Que coisas? Expulsar aqueles que comercializavam ali nas dependências do templo. Quem comercializava ali, com certeza tinha autorização das autoridades religiosas da época. E Jesus expulsa eles. Então, se Jesus expulsa, eles vieram questionar a autoridade de Jesus. Os principais sacerdotes, arhierios, substantivo masculino,
que diz sumo sacerdote. Então ali sobrevieram os seus sumos sacerdotes. Arrieiros, isso aí, arque, bem aí a raiz desta palavra, ou melhor, a raiz não, essa palavra era composta de um prefixo, e o prefixo é arque, ou arche, que significa o primeiro, né, o sumo, então é o sumo sacerdote. E também vieram os gramateus. Gramateus é aqueles que copiavam a palavra de Deus. E também os anciãos, os presbíteros. Os presbíteros aqui eram aqueles que compunham o sinédrio. Eram os presbíteros. E a pergunta, as duas perguntas foi isso. A autoridade, arguir aí é falar, dizer, nestes termos, mas falar no sentido de perguntar. A autoridade aí é exousia. Exousia é liberdade de fazer como quer. E exemplo, com que e quem te deu? Interessante. Com que e quem te deu essa autoridade? E aí Jesus, ele não responde de imediato a pergunta. Na verdade, Jesus respondeu fazendo uma outra pergunta. Olha aí, respondeu-lhes também eu vos farei uma pergunta. Então Jesus responde fazendo uma outra pergunta. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Agora sim, agora a coisa apertou. Então eles arrazoavam entre si. Arrazoar aqui, a palavra grega é sulogizomai. Sulogizomai é pensar, discorrer, avaliar entre eles. Eles começaram a avaliar entre si. E aí, eles disseram, se dissermos, olha só, se é uma condicional, é uma conjunção condicional. Olha, se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Ou seja, se eles respondessem para Jesus, não, o batismo de João era do céu, então por que vocês não creram? Porque lá em Mateus, logo no início do Evangelho, João Batista, ele condena assim de uma forma tremenda a postura dos fariseus. Ele diz, raça de víboras, a pregação é esta. E João Batista pregava uma mensagem dura, preparai o caminho do Senhor, endireitai os vossos caminhos. E quando ele pregava lá, vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus, vinham ao batismo, disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Essa é a mensagem que João direcionou aos fariseus. Era a maior religião na época que Jesus veio. Então, mas eles não deram crédito na mensagem de João Batista. Então, por isso que ele falou assim, olha, se dissermos do céu, ele já, por que vocês não acreditaram nele? Porque eles não deram crédito na mensagem de João Batista. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Ou seja, esse povo era terrível mesmo.
esses principais aí, essas autoridades religiosas da época de Jesus, era terrível. Eles não deram crédito em João, sabia muito bem quem era João, mas eles não quiseram dar ouvidos à mensagem de João. Mas o povo, pode ver que o povo cria e acreditava que João Batista era um profeta. Por isso que o povo todo ia lá ter com João, ouvir a mensagem de João e também ser batizado. Mas a liderança religiosa estava muito distante do Senhor. A cúpula que tinha acesso às Escrituras, que ensinava para o povo, eles estavam totalmente distantes da realidade. Por isso que mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. O povo acreditava, mas eles não. Mas com certeza no fundo eles chegavam à conclusão que João era um profeta, mas eles não queriam aceitar a mensagem. Por fim, responderam que não sabiam. Mentira, sabiam muito bem, mas não queriam falar. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus sabe, já que vocês não puderam me responder, eu também não vou responder a pergunta que vocês me fizeram. Pronto. E a seguir, olha só, a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Então Jesus tirou a atenção destes homens, desses principais aí, desses homens que representavam a autoridade religiosa, e a seguir passou a proferir ao povo esta parábola. Olha só, vamos ver o que Jesus falou, qual que é o intuito, porque Jesus, de acordo com a situação que estava ocorrendo no momento, Jesus ele dizia uma palavra, ele proferia uma palavra. Proferir aí é lego, é dizer, falar. Certo homem plantou uma vinha. Vinha aí é ampelon, é um vinhedo, uma plantação de uva. Arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Então, Jesus falou de algo que o povo conhecia muito bem, plantação de uvas. Então, ele diz que um certo homem, ele plantou, fez uma plantação de uvas e a arrendou. Arrendar aí ekdidome é alugar para o benefício próprio. Então ele alugou esta plantação de uvas a uns lavradores. Aí é georgos é lavrador do solo, um agricultor. E ausentou do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Então, veja como está, o que está acontecendo na parábola contada por Jesus. Então, primeiro, é uma vinha que ele plantou e ele alugou esta vinha para alguém que poderia cuidar desta vinha, que são os agricultores. E no devido tempo, então passou-se o tempo, devido tempo aí, e esse tempo é kairos. O kairos, esse substantivo masculino, é uma medida de tempo. Pode ser uma medida de tempo exata, sim, mas o kairos aqui é um tempo oportuno, é no tempo certo, ou seja, no tempo certo ele mandou um servo. O servo aqui é doulos. Doulos, o substantivo, é um escravo, é aquele que está a serviço. Aos lavradores, é o georgos de novo aí, agricultores, para que lhe dessem do fruto aí da vinha. E o fruto é o karpos da vinha.
Os lavradores, porém, também depois de espancar o despacharam vazio. Então os agricultores receberam aí os servos desse dono da vinha de uma forma bem cruel. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Então, o dono da vinha, ele mandou um segundo servo, dúlos também, dúlos. E eles também o espancaram, deram, esbofetear, golpear. E depois de ultrajarem atimazo. Esse verbo atimazo, ele significa desonrar, insultar, tratar com desprezo. Então, além de espancar esse servo, eles desonraram ele, insultaram ele, trataram ele com desprezo e o despacharam, ou seja, mandaram ele vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, olha aí agora a palavra grega ferirem é um verbo, traumatizo, que vem a palavra de traumatismo. Traumatismo é ferir, machucar, o expulsar. Então agora a recepção foi mais violenta. Então eles machucaram esse servo e o expulsaram. Da outra vez, no anterior, ex-apostelo, despacharam, enviaram vazio. E aqui agora não, equibalo. O equibalo é um verbo que é expulsar mesmo com violência. Então disse o dono da vinha: que farei? Olha só, diante dessa situação, o dono da vinha diz: o que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Então o dono da vinha disse: enviarei o meu filho, o Iós, filho. Vendo-o, porém, os lavradores razoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Interessante. Olha o que os lavradores disseram. Mesma palavra, georgos. Arrazoar aí é dialogizomai. O dialogizomai, o verbo é pensar, é deliberar entre eles. Então eles deliberaram entre eles. Olha, esse aí é o herdeiro. Herdeiro é kleronomos. Kleronomos é alguém que tem direito na herança. Matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Olha só. E aconteceu mesmo. E lançando fora da vinha, então tiraram ele para fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouviram isso, disseram: tal não aconteça. Tal não aconteça. Interessante. Aqui não diz propriamente quem é mas eles interpretaram. Quem estava ali ouvindo a parábola de Jesus na hora, eu creio que eram os próprios que vieram ali entrevistar Jesus, perguntar a Jesus, questionar a autoridade de Jesus, é que responderam isso aqui. Olha, tal não aconteça. Por quê? Olha, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Está lá em Salmos 118, versículo 22.
E também tem lá em Isaías também 8,14, então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo, as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Então tem alguns textos que falam isso. Tem um também lá em Isaías 28,16, portanto assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crê não se apresse. Então, quem que é essa pedra? Essa pedra é Jesus. Então a parábola está falando do próprio Jesus. A vinha é o povo de Deus que foi colocado sob a responsabilidade dos homens cuidarem. Os lavradores aqui eram as autoridades de Israel, era a liderança de Israel, eram os lavradores. A vinha é o povo, a nação de Israel, que Deus escolheu e colocou esses homens para que eles cuidassem da lavoura ou do povo de Deus. Então a lavoura aqui é o povo de Deus. Os lavradores é a liderança, aqueles que cuidam. Mas eles rejeitaram a mensagem dos profetas. Os servos que o dono da vinha enviou são os profetas que vieram antes de Jesus. E eles foram mortos. E depois foram maltratados. E por fim ele mandou o próprio filho. E o que eles fizeram? Jesus estava contando algo que aconteceria em breve. E vão matar o filho. E vamos tomar posse da vinha. A nação, o povo será nosso. Mas não era isso que eles faziam? Aproveitavam do povo? E aí Jesus fala, ele cita um texto que está dentro da Escritura. Porque está escrito, tanto lá em Salmos, como no livro do profeta Isaías, estava escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Interessante. Lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 34, sobre aquela estátua da visão de Nabucodonosor que Daniel interpretou, ele estava vendo esta visão e uma pedra foi cortada sem auxílio humano, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os emilçou, e esta pedra cresceu e foi para toda a terra. Interessante. Está em Daniel, depois você pode abrir lá e dar uma lida sobre o sonho ali do rei interpretado. Então está lá no versículo 34 do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 34, que fala que essa pedra ela foi cortada sem auxílio humano e feriu a estátua nos pés. E diz o seguinte ainda lá, se você continuar lendo: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Olha só, está falando quem? Quem é essa pedra que foi cortada sem auxílio humano e atingiu ali os pés da estátua? É Cristo. Porque o reino de Cristo, ele cresceria e invadiria toda a terra. Mas foi isso que Jesus realmente fez. Deu início ao seu reino ali na cruz do Calvário. Ao morrer, ele dá início ao reino dele. E o reino dele se espalhou por todo o globo terrestre. Olha só, vamos continuar lendo aí para terminar. Naquela mesma hora, por isso que eu disse, com certeza, quem que falou esse algo aqui, né, que
Onde está? No versículo 16, ó, que tal não aconteça. Muito provavelmente eram aqueles que vieram interrogar Jesus. Olha aí, naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Viram como esse grupo de pessoas, a liderança religiosa, os principais ali, eles sabiam muito bem da verdade? Eles sabiam que Jesus era o Messias, sabiam que João Batista era um profeta de Deus, sabia que aquilo que Jesus fazia e fez durante o período do seu ministério era verdadeiro, que só o Messias poderia fazer aquilo, mas eles não deram crédito, porque eles estavam mais preocupados com o dinheiro, com o lucro, com o poder, do que propriamente dito, com o povo, conduzir o povo de Israel. O fato é tanto que eles estavam conscientes desta verdade, é que eles queriam lançar mão de Jesus, porque eles perceberam que esta parábola que Jesus falou dizia a respeito deles. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo e no próximo estarei falando a respeito da questão do tributo. Então já estamos aí chegando para o final do Evangelho de Lucas. Daqui a poucos vídeos eu estarei terminando esse Evangelho, quando falar sobre a morte e ressurreição do Senhor. Então não perca os próximos vídeos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.